A paz de Jesus e o amor de Maria. A mulher que vamos conhecer agora se chama Rode. Ela era uma simples serva da casa de Maria, mãe de João Marcos, escritor do Evangelho de Marcos. O nome Rode significa rosa. A história de Rode começa quando atendeu a um chamado de alguém muito importante à porta durante a noite. Ela poderia passar despercebida nas Sagradas Escrituras, pois o nome dela é citado rapidamente no livro de Atos. Mas devemos nos atentar a essas mulheres que são citadas com descrição na Bíblia, pois elas podem ter preciosos ensinamentos a nos passar. Durante a época de Rode, os cristãos que estavam ali junto com os apóstolos eram muito perseguidos. Maria, mãe do apóstolo João Marcos, ao que parece, tinha um lar espaçoso e com amor disponibilizava o seu lar para que os seguidores de Jesus se reunissem frequentemente para orar e adorar. Naquela noite em especial, estavam reunidos em oração por Pedro, que por ordem de Herodes estava preso. Havia uma forte possibilidade de que Pedro fosse executado no dia seguinte, porque o rei Herodes já havia ordenado a morte do apóstolo Tiago. Enquanto os cristãos estavam orando, o Senhor enviou um anjo que ajudou Pedro a escapar da prisão. Quando Pedro andava pelas ruas de Jerusalém, foi direto à casa de Maria e bateu à sua porta e Rode foi atendê-la. Ao reconhecer a voz de Pedro, sentiu grande emoção a ponto de esquecer-se de abrir a porta e deixá-lo entrar. O relato encontra-se no livro de Atos, capítulo 12, do 3 ao 16. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda dos 4 grupos de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou-o. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou, cinge-te e calça tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou, cobre-te com tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse, agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu à porta de entrada, uma criada, chamada Rode, adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe, estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles, então é o seu anjo. Pedro continuava a bater. Afinal, abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Muito forte o relato. Muito impressionante a forma que o Espírito Santo agia no meio dos apóstolos e como Deus enviava anjos constantemente para defender os que permaneciam fiéis a ele. Eu quis trazer toda a narrativa do milagre da soltura de Pedro para que vocês tivessem a real noção do que aconteceu aquela noite e como Rode, uma simples serva, se destacou em termos de fé no meio de tanta gente que orava e que podia se julgar ter até mais fé do que ela. Sim, porque às vezes temos essa pretensão. Achamos que porque oramos mais, ou somos mais velhos, ou porque servimos a Deus de alguma forma, ou na igreja, a nossa fé é maior do que a dos outros. Mas quero me atentar ao posicionamento de Rode nesta noite e como Deus quer nos ensinar com essa passagem. Como o texto foi longo, peço que fiquem ruminando ele hoje
E amanhã voltamos meditando sobre a cena e sobre a ação de Rode. Agora reza comigo essa oração. O teu amor vence em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Compartilhe esse vídeo, publica nos seus stories, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, ative o sininho, nos ajude nessa missão de evangelizar, levar a palavra de Deus através das mulheres da Bíblia. E até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir.